Você lembra quem foi Josué? Quem lembra? Josué foi o sucessor de Moisés. Só de qual efeito? Tira o laranja desse canal aqui. Sucessor de Moisés. Quem encontrou Josué, capítulo 10, vamos ver do versículo 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus, Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ai-Jalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Versículo 14: Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê as certezas daquilo que nós estamos colocando diante de ti através das nossas orações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tema dessa noite: a sua oração transforma o ambiente. Sua oração transforma o ambiente. Amém? Isso foi o que nós lemos ainda há pouco falando sobre Josué. Josué, como eu disse, foi o sucessor de Moisés. Josué foi aquele homem que o Senhor disse para ele: seja forte e corajoso. Lembra disso? Josué, diante de uma tremenda responsabilidade, conduzir um povo gigantesco. Olha, um povo desafiador. E a palavra de Deus para Josué foi: seja forte e corajoso. Quer vencer? Quer que dê certo? Medita na minha palavra, dia e noite. Lembra disso também? Outra recomendação do Senhor para Josué. E aí eu quero que você já entenda isso, porque o Senhor estava tratando com Josué desde o início, desde o começo dos desafios, dessa caminhada desafiadora na vida de Josué. E Josué se depara agora diante de uma batalha, diante de um momento de guerra, aonde eu queria só resumir para vocês que 5 reinos dos amorreus se juntaram contra essa cidade de Gibeão. Se juntaram contra Gibeão, isso está no versículo 4 e 5. Você vai observar que o rei de Jerusalém se juntou com o rei de Hebron, com o rei de Jarmute, rei de Laquis e o rei de Eglon. Essas 5 cidades se reuniram uma grande frota, um grande exército para justamente combater a cidade de Gibeão. Isso porque Gibeão, ela fez uma aliança com Josué, fez uma aliança com o povo de Israel. E isso incomodou os amorreus. E eles falaram: como Gibeão é grande, o povo de Israel é grande, vamos atacá-los logo agora, que está no início, dessa aliança que eles fizeram. Aí foi o que esses reis fizeram, se levantaram contra esses homens, só que o que ele não contava era com o Deus que estava à frente da vida de Josué. Assim como muitos inimigos se levantam contra a sua vida e sua casa, achando que é só você, mas não tem noção do Deus que está por trás da sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Então, imagine você uma grande batalha. Imagine você um grande exército. Então, diante de uma grande batalha, creia que o seu Deus é maior. Diante de um grande desafio, creia que o seu Deus é o maior. Primeira recomendação que eu te dou nessa noite: tenha sempre em mente, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. O que é uma enfermidade na vida daquele
é o médico dos médicos, que conhece todas as coisas, que sabe até mesmo quando um fio de cabelo cai na sua cabeça. Olha a imensidão de conhecimento que Deus tem sobre a sua vida. Amém? Isso é bom demais, isso é muito poderoso. Então lembre-se disso. Eu estou diante de uma grande batalha. Pastor Adriano, eu estou diante de um grande desafio na minha vida. Eu não sei o que fazer, eu não sei para qual direção seguir. Primeira certeza que você tem que ter na sua vida: Deus é maior do que isso. Deus é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Primeiro ponto, já para te encorajar, porque era isso que Josué tinha no seu coração, que Deus era maior, que eles tinham chegado até aquele momento. Não era porque o povo era numeroso, não era porque era um povo forte. Israel nunca foi um povo forte. Era um povo numeroso, sim, amém, mas nunca foi um povo forte. Pelo contrário, de todas as nações, Israel era o mais fraco. Para você ver que Deus espera que você esteja dependendo dele e não da sua força. Então, coloque isso no seu coração. Segunda coisa que eu quero te dizer, meu irmão: a promessa de Deus é infalível. Coloque isso no seu coração ou registre na sua mente. A promessa de Deus, ela é infalível, ela é imutável. Josué capítulo 10, versículo 8, nós não lemos, nós lemos a partir do 12, mas eu queria que você tivesse no seu coração esse texto, que vai abrir ali, ó. Perfeito, está lá. E o Senhor disse a Josué, nesse primeiro momento, quando veio essa batalha, quando veio esse momento, o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles. Olha só, não tenha medo deles, assim como ele diz na sua vida: não tenha medo das adversidades que você está enfrentando, porque Jesus venceu na morte, Jesus venceu na cruz todas as enfermidades. Lembra aquela passagem de Isaías? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. A certeza que nós temos de que Jesus é o caminho para as nossas vidas. E o Senhor disse para Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. É bom você entrar numa batalha quando você já sabe o resultado, né? Quando você já sabe que você vai vencer, que você já sabe que você vai ganhar. Então o Senhor está dizendo para Josué: Josué, não tenha medo deles. Aproveita, meu amigo, vai, porque eu já entreguei essa vitória em suas mãos. Nenhum deles poderá te resistir. O que você está enfrentando na sua vida, acredite, não poderá resistir a esse Deus que está dentro de você. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você acredita nisso? Significa que Satanás, ele fechou as portas, ele fechou um caminho. Satanás trancou algum caminho na sua vida. Acredita que esse caminho ele vai cair por terra. Satanás, ele fez opressor a uma pessoa, ele trouxe enfermidade, ele trouxe opressão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Você acredita nisso? É a promessa de Deus. E a promessa de Deus, ela é infalível. Deus não falha. Por que ele não falha? Porque ele tem o conhecimento de todas as coisas. Ele sabe mesmo antes de existir. Deus já conhece qual é o resultado. Eu digo para você, né? Por mais que Satanás tente, né? Por mais que Satanás se levante nesses últimos tempos, ele já sabe que ele está derrotado. Ele já sabe que ele está derrotado. Porque Jesus já venceu a primeira batalha na cruz do Calvário. Quando Satanás achou que tinha vencido, quando Satanás achou que, olha, triunfei sobre o Filho de Deus, Jesus vem e ressuscita dos mortos, e a chave da própria casa de Satanás ele acaba tomando. Olha que benção. Olha como é que Jesus tem todo o poder e autoridade. Mas isso foi dado a Jesus por quê? Isso foi dado porque Jesus obedeceu a Deus, obedeceu ao seu Pai. Então, ele acreditava, Jesus sempre acreditou e Jesus sempre compartilhou desse conhecimento com as nossas vidas. Que Deus, né, é o nosso Pai, que as promessas de Deus estão sobre as nossas vidas. Isso não estava ensaiado, mas eu vou pedir ajuda aí do pessoal da mídia, Monique e Ramon, por gentileza. Pela manhã foi passado um vídeo. Eu gostei muito do vídeo da mensagem, né, do vídeo que foi passado,
E eu queria compartilhar aqui com a igreja. Prepare para mim, por favor. Dá esse gás aí, por gentileza. Então, primeiro ponto, meu irmão. Diante de uma grande batalha, creia que Deus é maior. Diante de uma grande batalha, creia que Deus é maior. Segundo ponto, a promessa de Deus é infalível. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus está traçando caminhos na sua vida, siga os caminhos do Senhor, porque é bênção para a sua vida. Terceiro, a sua oração transforma o ambiente. No versículo 12 nós vemos que Josué falou ao Senhor. Esse termo falar, ele se desmembra num ato de você simplesmente falar, como eu estou falando aqui com os irmãos. Pode ser também interpretado como conversar, como declarar, como profetizar. Muitas das vezes a gente esquece, a gente ora, mas a gente esquece de declarar. Vê se você pega isso. Então, por exemplo, você está diante de um desafio na sua casa. E aí você declara, você com autoridade, você comanda, você dá uma voz de comando. Por exemplo, uma vez nós estávamos em casa e aí veio uma imagem de uma entidade, E aí, rapidamente, o que nós fizemos? Está repreendido em nome de Jesus. Aí você está diante de alguma coisa, você chega e está repreendido em nome de Jesus. Você determina. Da mesma forma, são as bênçãos na sua vida. Eu profetizo portas abertas na minha vida. Amém? Eu profetizo cura no meu corpo. Eu profetizo a mão de Deus no meu corpo que vai restabelecer a minha saúde, que vai me ajudar. É um ato de fé, irmãos. É um ato de fé. E quando você faz isso, você traz à existência aquilo que não existia. Você coloca na responsabilidade dizendo assim: eu profetizo porque eu creio que Deus está agindo na minha vida. Eu profetizo porque eu acredito que a minha voz, a minha palavra, aquilo que sai de dentro de mim é algo que vai abençoar a minha vida. Então coloque sempre em prática isso. Ore pela sua família, ore pelo seu marido, seu cônjuge, Ore pelo seu cônjuge, mas profetize que será liberto em nome de Jesus. Por exemplo, se alguma pessoa que você conhece colocou nas mãos de Deus, que está por um caminho aí errante, seja ele qual for, você coloca nas mãos de Deus, mas você declara: em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Esse mal vai sair em nome de Jesus. E acredite que Deus vai libertar essa pessoa. Deus vai livrar, porque a promessa dele é única. E a oração, ela transforma o ambiente. Então, não esqueça de conversar com Deus, não esqueça de orar, não esqueça de declarar, não esqueça de determinar. Mas eu não vou determinar para Deus, não vou botar o dedo na cara de Deus e determinar alguma coisa. Não é isso que eu quero que você entenda. Porque você vai observar no versículo 12 que Josué falou ao Senhor diante de todo o povo. Mas a ordem que Josué deu foi para quem? Foi para o sol. Bota lá para a gente lá no sol. O outro. Isso. Não, bota lá. Isso aí mesmo. Muito bom. Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, paire no vale de Aijalon. Então, Josué determinou para aqueles luminares: olha, você para aqui, que a gente vai continuar nessa batalha até vencer. Vamos que vamos. Então, aquilo que você tem de obstáculo na sua vida, determine que aquilo passe. Se você está vivendo um momento de luta, determine, estabeleça que haja paz, e haverá paz na sua vida. Que haja livramento, e haverá livramento na sua vida. Que haja prosperidade sobre a sua vida, que as portas se abram na sua vida e você consiga aquilo que você está buscando ao Senhor. É claro, meus irmãos, que diante de um pontapé desse, diante de um passo desse, muitas coisas se levantarão para te desestimular, para testar a sua fé, para provar a sua fé. Por exemplo, você levanta diante de algum desafio e alguém vai te dizer que você não tem condições de alcançar
esse resultado. Aí você fala, realmente eu não tenho condições e capacidade, mas Deus é aquele que capacita. Deus é aquele que surpreende. Deus é o único que pode fazer isso. Não é o mérito, não é meu. O mérito é de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Então aquilo que se levantar contrário na sua vida, profetiza, determina que cai por terra essa palavra de que eu não vou conseguir, de que eu não vou vencer. Pelo contrário, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e Deus está comigo. Nós vamos vencer. Eu e a minha casa, nós venceremos. Por quê? Porque nós servimos ao Senhor. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Amém, irmãos? Então você já chega determinado. Você não aceita nenhuma palavra contrária na sua vida. Não deixe que isso entre no seu coração. O problema é que muitas das vezes a gente acaba entrando no desafio, mas recua. Não faça isso. Pelo contrário, acredite nesse Deus que está cuidando de você. Amém? Acredite nesse Deus que está cuidando da sua vida, cuidando da sua casa. Então, não esqueça, diante de uma grande batalha, creia que Deus é maior. Segundo, a promessa de Deus é infalível. A sua oração vai mudar o seu ambiente, vai transformar o seu ambiente. Aonde existir trevas, haverá luz. Aonde existir tristeza, haverá alegria. Aonde existir escassez, haverá prosperidade, em nome de Jesus. Quarto ponto, o Senhor atende a sua oração. Gente, é lindo demais quando nós percebemos que Deus, Ele escuta o nosso clamor e Ele escuta a nossa oração. No versículo 14 você vai ler, dizendo assim: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Olha que bênção, porque o Senhor lutava por Israel. Deus ouviu a oração de Jonas. Lembra aquele profeta desobediente que não queria ir para Nínive? Deus ouviu a oração dele quando estava lá no ventre do peixe. Os 3 dias que ele passou lá no ventre do peixe, curtindo lá aquele momento, aquele ambiente, né? Refletindo naquele ambiente, nas suas decisões, na consequência das suas ações, e ele pensando e falando assim: poxa, eu queria voltar. Se eu tivesse mais uma chance, olha, eu faria diferente. Aí Deus, então tá bom, você vai fazer diferente. O que ele fez? O peixe foi, vomitou ele lá em Nínive. Olha que bom, olha que bênção. Às vezes nós estamos em um processo, às vezes nós estamos em uma caminhada, em uma jornada, e às vezes eu digo para vocês, irmãos, é uma jornada dura, é uma jornada de insegurança, é uma jornada que nos traz uma sensação de insegurança, melhor dizendo, porque nós não conhecemos o amanhã, nós não sabemos se vai dar certo ou não. Já fez um investimento assim? Você pensa assim: poxa, será que vai dar certo isso? Será que esse é o melhor caminho? É por isso, é dessa forma que Josué estava. E Deus vinha falando sempre para ele: não tenha medo, vai adiante, não tenha medo, continue, persevere, não desanime. Então Deus ouviu a oração de Jonas. Deus ouviu a oração de Ana. Você lembra disso? Aquela mãe que era estéril, que deu a luz a Samuel. Deus ouviu a oração de Daniel. Deus viu e ouviu o propósito da rainha Esther. Ou seja, Deus escuta e Deus age com um propósito de todos aqueles que invocam o seu nome. Amém? Amém. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor, Ele está ali, vendo, ouvindo e agindo nas nossas vidas. Então o Senhor atende a sua oração. Tem uma passagem muito bacana, Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Eu anotei aqui, mas esqueci a passagem, mas eu acho que é isso mesmo. Vê lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim, que os 4 seres viventes, isso aí. Olha lá, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, Jesus Cristo, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheia de incenso. Que são o quê? Suas orações. Então
Então a sua oração não fica perdida, sabe? Igual uma Matrix, que tem aquela grade de sinais ali, de números. Não, a sua oração, ela é depositada e ela chega na presença de Deus como um incenso. O que é um incenso, irmão? Incenso é aquilo que traz um aroma agradável, um perfume agradável. Você já foi numa casa perfumada? Já foi num ambiente perfumado? É bom, não é? Não é agradável quando você chega num lugar assim, perfumado, né? Com aquele cheirinho, sei lá, de lavanda, não sei o que você gosta, né? Não, acho que mais comum é lavanda. Ou então quando você chega com aquele cheirinho ali de eucalipto, gente, nossa, gosto demais disso. Agora quando você chega num lugar com aquele cheirinho de enxofre, que bom, né? Ou então aquela fumaça. Eu, como tenho rinite, sinusite, uma série de outros ites, né? Aí eu já começo a ficar congestionado. Aí já começo a lembrar, né, do amigo, né? Deus ilumina essa pessoa que botou fogo, porque provavelmente tem alguma deficiência, deve estar precisando fazer uma macarronada, algo assim do tipo. Mas às vezes acontece. Aí você fica com aquele incenso, aquele cheirinho desagradável. Mas, diferente disso, a oração da igreja, a sua oração, chega no trono da graça, no trono de Deus, como um aroma agradável. Olha que bom, gente. Por isso que é legal você orar, por isso que é bênção você orar. Então acorda pela manhã, né? Se você acorda pela manhã, acorda pela manhã e já começa a perfumar a presença de Deus, sabe? Já começa a perfumar ali, trazer um aroma agradável. Fala, Deus, agora vou preencher aqui esse ambiente com um aroma agradável. Escuta, Senhor, a minha oração. Maravilhoso Deus, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha casa. Está dando tudo errado, irmão. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, Deus. Nessa batalha o Senhor tem me sustentado e eu tenho certeza que a vitória já está chegando, Jesus. Tu és bom demais. Olha que benção, gente. Sabe como é que é, né? Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos sobre pessimismo, né? Já viu isso? O cara que é pessimista, já viu? Já parou com uma pessoa que é pessimista e uma outra que é o oposto disso. Numa família tinham 2 filhos, gêmeos, lindos demais, né? E aí, imagina a sua característica daquilo que você acha lindo. Aí tinham lá 2 crianças. Um era pessimista, o outro não, o outro já era, olha só, gente, atenção, não é petista, é pessimista, tá? Pensa nisso, direitinho, só para esclarecer, para não ficar nenhuma dúvida. Era pessimista e o outro era otimista. Ótimo, que bom que você está me acompanhando. Aí os pais fizeram a teste e falaram, olha só, vamos fazer diferente, vamos dar um presente para essas crianças, mas vamos dar separado. Cada um em cada quarto a gente vai dando, vamos lá. Aí pegaram primeiro o pessimista, trouxeram o pessimista, né? O garotinho pessimista, trouxeram um pônei. Alguém já viu pônei? Já viu um pônei? Um cavalinho pequenininho. Aí trouxeram um pôneizinho. Aí o garoto olhou, né? Pensa no dia, eu queria isso, pônei. Mas não vou subir o pônei vai me derrubar, eu vou cair no chão, vou me sujar, vou rasgar minha roupa. E ai meu Deus, não quero pônei, eu não queria um pônei, eu queria um tablet. Aí dá o tablet, eu não queria um tablet, eu queria um iPhone. Já viu criança de hoje em dia? Jesus, misericórdia, toma conta. Você não pode desses influências da internet, a gente não consegue saciar as nossas crianças. Aí o pessimista assim, eu não queria um pônei suja, não, eu queria aquele headboard, né? Como é que é o nome do negócio? Aquele negócio que gira assim pra frente, ele vai. Isso, overboard. Isso aqui é overboard, não é um pônei. Legal. Pônei custa uma grana, né? Aí os pais, tá vendo? Olha só, é difícil agradar essa criança, Jesus, aí tá bom. Aí foram lá no otimista. Aí chegaram no otimista, entregaram, botaram assim no meio do quarto da criança, um balde. Mas sabe o que tinha dentro do balde? Alguém vai lembrar disso? Tinha esterco. Cocô, estava ali no balde. Aí o otimista chegou. Aí o otimista chegou na sala e falou assim, seu presente está aqui. Alguém já sentiu o cheirinho de cocô de cavalo? Isso perfuma o ambiente, né? Aí o garotinho chegou, olha, eu ganhei alguma coisa, ganhei um presente. Aí ele olhou, viu aquele cocô dentro do balde e falou assim, ganhei um pônei! Olha a diferença, né? O garoto ganhou um pônei, mas ele era pessimista. Então, você pode
dizendo, se você me der uma Ferrari, eu vou ficar muito chateado, porque eu vou pensar no valor do IPTU. Como é que eu vou sustentar esse bicho, esse monstro, nas ruas do nosso Rio de Janeiro, cheio de buraco, irmãos? Tu pensa nisso, se aquela roda de liga leve cai no buraco, como é que eu vou consertar aquilo ali? No mínimo, acho que uns 10 mil só para consertar uma roda. Tá maluco? Nada. Seguro, irmão. Quem é que sustenta esse elefante branco? Então, assim, eu sou, né? Tô contra, não quero isso não. Primeira coisa, quando eu vou comprar um carro, meu irmão, qual é o valor do IPTU do carro? Vamos puxar aí um seguro para ver quanto custa o seguro. Vamos lá, irmão, quanto custa? A manutenção é baratinha. Baratinha é quanto, irmão? Quanto que é baratinha? Fala para mim. Porque, gente, não tem coisa pior do que você meter a mão aonde você não pode alcançar. Então eu já aprendi isso na minha vida, não na minha vida necessariamente, mas eu aprendi isso através de outras pessoas. O cara, ele ganhou, com o pagamento do seu trabalho, ele ganhou um carro importado incrível. O carro deu problema, bateu o motor. Na época, eu ouvi isso, eu trabalhava, acho que foi em 2000 e... Esquece, está muito distante. Eu tinha 18 anos, para você ter ideia. E naquela época já custava 15 mil reais o motor daquele carro. Naquela época, eu tinha 18 anos, hoje estou com 40. Aí eu ficava assim, não, eu tenho que meter a mão, eu não posso alcançar. Não, tem que meter a mão, eu não posso alcançar. Vamos devagar. Então, na hora de trocar o carro, eu penso nisso. Daniel, graças a Deus, não está aqui, eu não posso falar com liberdade. Daniel está doido para trocar o carro. Olha que pensa, gente. Doido para trocar o carro. Eu estou com um carrinho aqui, velho, tudo bem. É velho, mas é meu. Vaza mais dentro quando chove do que fora. Mas é meu, apaga a cabeça. Mas aí eu fico assim, poxa, irmão, olha só, não é a hora. E quando é a hora? A Deus pertence, vamos que vamos. Mas isso acontece. Mas voltando aqui ao assunto. Então, você pode enfeitar algo para uma pessoa, se ela for pessimista, ela não vai se agradar daquilo que ela está recebendo. Isso se chama o quê? Ingratidão. E esse é o cuidado que nós temos que ter em relação a Deus. Porque Deus sempre nos presenteia. Sempre Deus te dá um presente. Se você está até aqui, meu irmão, com saúde ou não, mas se você chegou até aqui é porque Deus te sustentou. Seja grato, primeiro, pelo dom da vida que Ele te concede todos os dias. Primeira coisa, porque infelizmente existiam pessoas na trajetória que queriam estar vivos e não puderam. Se você tem um emprego chato, né? Um empregador chato, mala, teu chefe é chato, a equipe é ruim, mesmo! Glória a Deus, vamos lá. Foi meu jogador? Não, né? Então deixa eu falar. Se você tem um chato ruim, um emprego ruim, pelo menos você tem um emprego. Pede para Deus abrir uma nova oportunidade. Se assim for da vontade de Deus, Ele vai abrir. Você acredita nisso? Acredite, Deus vai abrir portas, Deus vai abrir. Mas seja sempre grato com o que o Senhor está concedendo a você. Seja sempre grato pela família que você tem, pelo relacionamento que você tem, pela fonte de renda que você tem. Seja grato. É claro que você não vai se acomodar. Se for o desejo do seu coração, estude, alcance novos resultados, coloque propósito diante de Deus, e Deus é aquele que abre portas. Amém, irmãos? Deus é aquele que abre portas. Está bonito, está ótimo. Se você está inconformado com alguma coisa na sua vida, corre atrás do prejuízo, e Deus vai te abençoando a cada momento. Mas lembre-se, tudo requer um esforço, tudo requer um trabalho.
assim, custa o seu tempo, custa a sua vida. Aí ele falava assim também, quanto custa um lanche no McDonald's? Se eu for levar a renda toda, né, custa ali uns 90, 80, 90 reais. Aí ele falou assim, não, aquilo ali custa a sua saúde. É isso que custa. O que está embutido ali por trás? Às vezes a gente pede para Deus, poxa Deus, me cura de uma doença que é resultado daquilo que nós nos alimentamos mal, dormimos mal, né? A gente deixou de praticar atividade física, vivemos um sedentarismo. Então preste atenção, porque vai depender de você também um esforço, uma dedicação, uma movimentação. E acredite, Deus vai te abençoar, Deus vai te conduzir. Então, voltando aqui ao nosso texto, para a gente finalizar a nossa reflexão de hoje, lembre-se que, diante de uma grande batalha, creia que Deus é maior. Segundo ponto, a promessa de Deus é infalível. Terceiro ponto, a sua oração transforma o ambiente. Quarto e último ponto, o Senhor atende a sua oração. Por quê? Porque o Senhor luta por você. Você não está sozinho. Por mais que seja a adversidade, você não está sozinho. Você tem um amigo que está contigo em todos os momentos. É o Espírito Santo. Aonde você estiver, faça chuva ou faça sol, se você estiver triste ou se você estiver alegre, se você estiver com dinheiro ou se você estiver duro, né? Depois de pagar o cartão de crédito, né? Hipoteca e tudo mais, aonde você estiver, o Espírito Santo, ele estará com você, ele estará agindo por você, ele estará cuidando da sua vida. Amém, irmãos? Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Coloque essa palavra no seu coração, trabalha isso dentro de você e fala a Deus, eu quero essa ousadia, eu quero essa fé, eu quero essa segurança na minha vida. Eu quero, Deus, ver esse milagre. Me ajuda, Deus, a despertar, mesmo quando eu não acreditar, mesmo quando eu não entender. Outra coisa, irmãos, bem lembrado. Bota o vídeo aqui para mim. Vamos ver o vídeo aqui que eu quero te mostrar aqui uma mensagem muito importante. Pode subir, por favor. Você paga o vídeo? Se tiver áudio, melhor ainda. Mestre, está machucado? O que aconteceu? Acredito que eu não deveria ficar surpreso você ter me visto. Mestre, você está bem? Alguém seguiu você? Sim, eu estou bem. Eles só queriam conversar. Eu estou muito feliz. Que bom, Mateus. Só conversar? Por que Deus queria conversar sim? Mas os humanos não me veem como uma ameaça, o que é bom. Espero que isso mude em breve. Então, o que está fazendo aqui fora? Orando, João. Lembre-se, temos que nos preparar para um grande evento. Mestre, com todo respeito, não podia ter nos avisado que estava de volta primeiro? Você foi levado por soldados romanos com armas. Estávamos todos muito preocupados. Dá pausa aí. Olha como muitas das vezes nós somos assim, controladores. O senhor não podia ter me avisado? O senhor não podia ter me ligado? Ô Jesus, por que o senhor deixou a gente aqui nessa aflição? Podia ter passado um zap, né? Mandado um áudio, algo assim do tipo. Aí os discípulos começam a confrontar ali a Jesus. Por que o senhor não nos avisou, Jesus? Jesus estava falando, tudo bem, tudo tranquilo, só queria bater um papo. Mas por que o senhor deixou a gente nessa aflição, Jesus? Ele estava preocupado com o que ia acontecer com o Senhor, né? Com o que estava acontecendo. Aí Jesus já vem dando outra advertência, outra orientação para os discípulos, que é algo que me chamou muita atenção, gente. Presta atenção lá. Aquele ponto. Não. Ele Voltou um pouquinho. Adianta aí para mim. Ele só que Você foi levado por soldados. Isso, boa. Isso aí. Ele voltou. Tudo bem. A gente tem tempo. Mestre, está machucado?
Eu estou muito feliz. Que bom, Mateus. Só conversaram? Porque Deus queria conversar sim, mas os humanos não me veem como uma ameaça, o que é bom. Espero que isso mude em breve. Então, o que está fazendo aqui fora? Orando, João. Bonitão. Temos que nos preparar para uma grande evento. Mestre, com todo respeito, não podia ter nos avisado que estava de volta primeiro? Você foi levado por soldados romanos com armas, estavam Foi orar. muito Eu não preocupados. falei a vocês que eu voltaria e que continuassem planejando? Todos vocês vão ter que aprender a fazer isso, independentemente do que está acontecendo bom ou ruim. As coisas ficarão mais difíceis, vocês não podem simplesmente parar quando estiverem temerosos. E o que vocês vão fazer quando eu não estiver mais aqui? Sim, mas ainda estamos nos adaptando. Sim, mas podemos fazer melhor. Nós faremos melhor. Escute, mestre, o Felipe disse que João deu aos seguidores dele uma oração além. Pode parar, já esqueci. Você entendeu a mensagem? Jesus não deu satisfação para os discípulos. Jesus, ao invés de voltar para os discípulos, ele foi orar. Aí o discípulo, um estava feliz, o outro já estava chateado. Poxa, com todo respeito, senhor, por que o senhor não avisou para a gente que estava tudo bem? Por que o senhor não avisou para a gente que estava tudo legal? E Jesus sempre jogou limpo. Falou, olha só, eu vou morrer, né? Vou para o céu, vou para o Pai. Então assim, vai acontecer, isso vai acontecer. E aí a todo momento Jesus era confrontado. A todo momento Jesus ele era confrontado e ele falou assim, olha, eu falei para vocês não serem temerosos diante das adversidades, não parar por causa das adversidades. Olha para o seu lado agora, olha para um lado e olha para o outro. Isso. Viu esses bancos vazios? Quantas pessoas pararam? Quantas pessoas desistiram diante da adversidade? Você continua aqui. E que Deus te conserve. Porque é somente Ele. Não é por você. É Ele. Tudo depende dele. Tudo. Então Jesus estava dizendo, eu achei muito boa essa representação desse personagem, desse texto bem elaborado, onde Jesus está preparando os seus discípulos. Eu não falei para vocês que eu voltaria. Por que vocês estão preocupados? Ele falou para os discípulos. Jesus, por que o Senhor não falou com a gente? Eu fui orar. Quantas vezes você precisa deixar de falar com as pessoas e falar com o teu Pai em oração? Quantas vezes você abre mão de estar na presença do Pai para estar conversando com pessoas, quando Deus é o autor da sua vida? Então preste atenção nisso, né? A dinâmica que a gente tem criado agora, que a gente tem estabelecido, né? Priorize as suas orações, o seu propósito diante de Deus. Eu fiz questão de trazer para você aqui Apocalipse. Se você nunca leu Apocalipse, está aqui Apocalipse 5:8, dizendo para você que as suas orações são depositadas e chegam na presença do Pai como incenso agradável nas narinas dele. Então, venha perfumar os céus com as suas orações. Às vezes eu fico saturado, presta atenção nisso, cansado. Às vezes eu estou cansado, estressado, aí a Amanda vem brincar, a Daniela vem falar alguma coisa, ou outra pessoa vem falar alguma coisa, eu estou impaciente. Mas Deus jamais estará impaciente para ouvir a sua oração. Amém? Amém. Deus jamais estará impaciente. Pelo contrário, a hora que você orar, Ele vai estar olhando assim para você. Isso aí, está certo. Continue. Não desista. Não tenha medo. Persevere. Isso é Deus. Lembra que eu falei para vocês, irmãos? Deus tocou muito mesmo, né, no nosso coração nesse tempo falando de Josué. Porque em toda a mensagem de Deus para Josué era sempre: não tenha medo. Avance, prossiga, vá adiante. Eu estou contigo. Sempre foi isso. E eu digo para você que através de Jesus isso se fortaleceu de uma forma impressionante, em larga escala. Em larga escala. Porque antes
Esses homens do Antigo Testamento não tinham o privilégio que nós temos como igreja desse século, é ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Antes, nesse tempo, presta atenção, irmão, nesse tempo não existia um nome sobre todas as coisas. Não existia. Mas Jesus está a nosso favor. O nome de Jesus está a nosso favor. Por isso que nós orientamos, desde a primeira lição, que toda oração ela tem poder, quando ela é no nome de Jesus. Não importa o lugar onde você está, não importa a hora que você está, não importa a sua condição. Se você fizer a sua oração com fé, crendo em Jesus, você vai receber a sua vitória. Só que tem um processo, tem um tempo para todas as coisas. O Eclesiastes vai falar sobre isso para você. Há tempo para todas as coisas. Então, que Deus te abençoe e vamos orar ao Senhor nesse momento. E enquanto isso, a gente vai cantar.